Programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Eu, jornalista Carlos Conce, dividindo a bancada com Pedro Erlon, síndico profissional, ele que também é consultor quando o assunto é seguro predial, empresário também na área. Estamos hoje com o doutor Arthur, com o Yuri Malta, fazendo então uma entrevista que tem rendido muito. Meu querido Pedro Erlon, sobre eleições de síndico e disputas políticas, né, doutor Arthur? O que a legislação determina sobre o processo de eleição do síndico? Quais regras que devem ser seguidas para garantir um processo justo e sem irregularidades? Perfeito. Mais uma vez, boa tarde, né? Então, a questão das regras com a relação à eleição do síndico deve estar sempre atrelada à convenção do condomínio. A convenção do condomínio, ou até vou um pouco além, quando se tratar de residencial, associações também, loteamentos, condomínio de lotes, vai ser o estatuto. Então, ali vai ter as regras para se eleger aquele determinado síndico, o conselho fiscal, no caso de um condomínio de lotes, que geralmente tem o tesoureiro, e assim por diante. Então, assim, sempre seguir aquilo que está na convenção. Sempre seguir também, claro, a legislação. O síndico vai ter aquela questão de poder se eleger durante até o prazo de 2 anos, podendo-se ter uma recondução. Mas fato é que, respondendo à pergunta do nosso amigo Pedro, com relação a essas questões de limitações nesses editais, esses editais cada vez mais estão limitando a função do síndico. O síndico vai ter que apresentar várias certidões, não para síndico, também para administradoras também. Tá mais fácil passar em concurso. Mais fácil. Tá ficando muita exigência. A peneira está grande. A peneira realmente está cada vez piorando, mas só que fato é que muitos fazem dessa forma por uma questão de organização. Eu entendo que os síndicos e o condomínio que quer fazer dessa forma, mas fato é que se não tiver na convenção, isso daí não poderia nem ser atrelado. Se não tivesse nem passado em uma assembleia, agora para a gente fazer uma eleição, a gente vai ter que ter uma comissão eleitoral composta por 3 membros, condôminos, adimplentes. Só que muitas das vezes, o condomínio coloca isso em pauta, coloca isso para ser aquilo que vai ser firmado durante vários e vários anos, só que não está lá pré-determinado. Não tem essa pré-determinação de que o síndico vai ter que apresentar certidões. Já peguei convenções antigas até da Caixa Econômica Federal, quando esses condomínios que são do par, e as convenções geralmente vêm essa previsão, que tem que apresentar certidões, e aí, nessa hora, aí realmente o condomínio está na sua função de exigir, e está correto em exigir isso. Só não pode exagerar, né? Só não pode exagerar. A coisa está ficando séria. Eu gosto muito de ler convenção, a leitura que me agrada. Eu tenho visto convenção agora que está vindo na própria convenção proibindo a contratação de síndico profissional. Eu tenho visto isso. Mas aí, o nosso Código Civil, ele diz o quê? Me corrija se eu estiver errado. Qualquer um pode ser síndico. Quando você diz qualquer um, ele está incluindo aí também o síndico profissional, não é só o morador, o condomínio. Perfeito. E aí, doutor, como é que fica a luz do direito quando a convenção já nasce podando a oportunidade do síndico profissional? Acredito que Yuri vai também concordar comigo, que já deve ter visto uma situação recente, né, Yuri? Já também? Já passei por situações recentes. No caso da convenção, ela não pode contrapor a lei, né? O Código Civil, hierarquicamente, ele está acima da convenção. Então, o artigo 1347 do Código Civil é muito claro, pode ser condômino ou não. Então, nesse diapasão, né, o que acontece? Muitos condomínios querem estabelecer limitações para evitar que outros síndicos venham concorrer, só favorecendo moradores. Então, é muito importante ter esse cuidado, essa atenção ao redigir as convenções para evitar essas falhas, que é já um vício que ele já é nulo em pleno direito. Pode anular até uma eleição. Naturalmente. Né? Se você excluir, né, se você tirar esse direito vamos lá, o Yuri vai se candidatar, não, olha, você não vai poder, então você pode entrar com ação e anular aquilo ali. Exatamente, pode ser anulado, né, e correndo o risco de reverter contra o próprio condomínio, né, e a gestão como um todo, que é o síndico que está respondendo naquele exato momento. Eu não sei se o Yuri está sendo candidato nesse condomínio específico aqui, que lembrei aqui de um caso, mas fato é que o pessoal aprovou numa assembleia que um síndico profissional não poderia ser o administrador ali daquele condomínio.
Numa assembleia, não Numa está nem na assembleia. convenção. E o pior, nessa convenção está lá dizendo que pode ser síndico de fora. Só que na assembleia quiseram isso para, não falando aqui citando nomes, condomínios, mas para se auto-beneficiar. Mas fato é que isso estava previsto em convenção. Primeiro, se quisesse realmente fazer alguma questão envolvendo isso, teria que alterar. Mas segundo, que nem poderia alterar porque estaria contra a legem, estaria contra o Código Civil. Então nem isso daí teria validade. Por mais que alguns condomínios até na parte baixa, alguns condomínios prevêem que só pode síndico proprietário. Mas isso já está pacificado, o Código Civil autoriza, ao menos na função de síndico. Não falo com relação aos conselheiros, mas o síndico pode ser qualquer um. Perfeito. Programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Um oferecimento aço, bom preço, bom de aço, bom de preço. Estamos falando sobre eleições de síndico e disputas políticas. Eu sei que está nesse contexto, Yuri, mas o que um síndico, com a sua experiência, para aproveitar a sua experiência, o que um síndico pode fazer para evitar que uma disputa política afete sua gestão e prejudique o funcionamento do condomínio? Primeiramente, o síndico ele deve ser transparente, né, deve administrar o condomínio de uma forma positiva e também saber conduzir o processo eleitoral. É importante frisar que o síndico, ao conduzir esse processo eleitoral, ele tem que estabelecer as regras, demonstrar. Além disso, toda a gestão do condomínio, ela é composta, além do síndico, do Conselho Fiscal. E o Conselho Fiscal tem essa função de fiscalizar e de também ajudar a auxiliar o síndico. Então, o síndico que está meio perdido, ele pode recorrer ao Conselho Fiscal para poder estabelecer os limites, né, e levar essas informações para a Assembleia de forma transparente. Então, é muito importante salientar que o síndico, para evitar essas discussões, essa concorrência, tem que fazer um bom trabalho. Isso é fato. Mas, acima de tudo, ele tem que trabalhar de acordo com a legislação. Ser transparente, saber se comunicar, ser respeitoso com os condôminos. Então, tudo isso, o síndico tem que zelar do condomínio como um todo e preservar a edificação. Fazendo isso, se torna tudo mais fácil, entendeu? Então, não tem segredo. O segredo é seguir as regras do jogo. Está lá o manual do síndico, que é a convenção, o regimento interno, Código Civil e Constituição Federal. Então, seguindo isso, essa é a receita para o sucesso. E ainda tem um advogado. E o advogado também. Qualquer coisa resolve, né, doutor Arthur? Estamos aí para isso. Sua experiência, Pedro Erlo, aí, com relação à prestação de serviço e transparência na gestão, né? Esse tema é interessante, eu acho, para você ressaltar. Tem aqui uma prática, né, Carlos, que eu acho que é comum e todo mundo já passou por isso. Aquela pressão interna, né, do condômino de contratar alguém que ele está indicando. Isso ocorre, e quando ocorre, como é que você lida com isso, Yuri? Isso ocorre com grande frequência, certo? Então, para que evite para a gente lidar com isso, é da seguinte maneira: apresentar a proposta, saber como está sendo esse edital do condomínio, né? Esse edital dessa seleção de síndicos. Não, mas eu falo a prestação de serviço, né? Por exemplo, um condômino chega e diz: olha, tem a empresa do meu sobrinho que ele faz isso daqui, viu? Essa limpeza, a pintura dos blocos. Quando o condômino ele quer se beneficiar de indicar alguém dele, né? Então acontece muito isso do condômino estar querendo indicar o prestador de serviço? Sempre acontece isso. É importante o síndico saber separar as coisas, ver se é um bom prestador de serviço e buscar orçamentos para comparar. E além do orçamento, tem que levar em consideração o custo-benefício, se oferece a nota fiscal do serviço que está sendo executado, se está dentro das normas, se tem a anotação de responsabilidade técnica. Então, o síndico ele tem que se preparar, ele tem que buscar informação e não simplesmente contratar porque o conselheiro está indicando. É importante, né, ouvir a sugestão, uma boa indicação, filtrar para poder ver se vale a pena ou não contratar aquele prestador de serviço. Sendo indicado pelo senhor, já com certeza já é algo muito interessante, que eu sei que deve ser um profissional confiável, tá? E, evidentemente, nós vamos levar em consideração. Agora, como síndico profissional, eu tenho que seguir algumas regras, assim, para que o senhor não seja responsabilizado, Com inclusive, certeza. ou qualquer um de nós aqui no condomínio, porque senão o doutor Arthur vai ter que ser, né? Você vai ser cliente do doutor Arthur e assim vai, né? Porque aquele prestador de serviço que está sendo indicado pode não ser a referência. Às vezes, uma referência no segmento,
os preços são muito compatíveis, mas é um serviço muito conhecido, já é uma pessoa que tem grande know-how no segmento de condomínio, e eu sei que tem muita gente começando, que seria ideal a gente dar uma ajuda, uma força, mas você está sendo contratado não é para ajudar, né? Você está ali para escolher os melhores, né? Então a pressão também é de não errar. Aí eu pergunto, já aconteceu, sem citar nomes, é claro, de contratar um prestador de serviço que trouxe problema? Já aconteceu. E foi bem indicado? Já aconteceu em casos mais simples, né? Um prestador de serviço que foi fazer um reparo, vou citar aqui um ar-condicionado, por exemplo, que a gente foi contratado por indicação, a gente fez o serviço e pouco tempo depois deu problema o equipamento. Então, muitas vezes, a indicação ela não sai como esperado, né? A gente confia por ser uma pessoa que está passando a credibilidade, busca outros orçamentos, mas infelizmente não deu certo nessa situação específica. Barato saiu caro. Saiu caro. Isso é um perigo, realmente. Doutor Arthur, sempre transparência, legalidade, né, em quaisquer que sejam as situações. Sempre, sempre. A gente escutou aqui algumas notícias, né, antes sobre essas situações de síndicos que vão para o exterior, casos de contratos superfaturados. Então, essas questões de indicação, muitas vezes tem aquele toma lá da cá, e é isso que tem que se buscar evitar. Se o síndico agir com transparência, ele não vai ter aquela questão de agora eu devo alguma prestação de serviço para esse determinada pessoa que eu indiquei. Se ele ficar ali atrelado, isso daqui vai prejudicar também o condomínio. E o condomínio uma hora vai saber dessas notícias, assim como esses casos que estão sendo amplamente divulgados, tanto fora como aqui em Maceió. E isso daí a gente tem que buscar sempre evitar. Eu mesmo tenho casos também assim, desse sentido, que estão tramitando hoje lá no fórum. E a gente busca realmente a transparência e uma hora quando os condôminos descobrem, eles vão querer aquele valor de volta. Programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Oferecimento aço, bom preço, bom de aço e bom de preço. Pedro Erlon. Também temos aí, a gente está aqui com a presença de um especialista, o jurídico, o doutor Arthur. Acontece muito em condomínio, né? Até essa questão que acabamos de abordar do favorecimento, de contratar jurídico sem experiência, né? Porque condômino ou indicação, ou morador mesmo, né? É o filho do condômino, é o sobrinho, é o... Então, assim, um jurídico hoje, doutor Arthur, que não tem experiência nenhuma no segmento condominial, é fácil advogar no segmento condominial? Realmente tem que ser um especialista? Me cite um exemplo, por exemplo, de um jurídico, né, que está começando agora. Ele já pode começar nesse segmento do nada. Era bom ter uma experiência prévia antes. Virar síndico, por exemplo, quem sabe? Já aconteceu algum caso de você se deparar com um advogado recém-formado e já ingressando no segmento condominial? Gostei da pergunta porque eu realmente já vi casos assim. E condomínios de alto padrão até, só que aproveita aquele morador. Já tem um morador que é advogado, e esse morador que já é advogado, vamos colocar ele. Muitos advogados acreditam que é só fazer cobrança, cobrar inadimplente. Cobrar os inadimplentes, pronto, é uma ação de execução, é algo simples, de uma certa maneira, basta seguir aquilo que está previsto no Código de Processo Civil e seguir para frente dessa forma, mas só que não é. Condomínios, eu vou falar por experiência própria, a gente é uma gama, o advogado não só tem que estar atrelado ao Código Civil, ao Código de Processo Civil, o advogado tem que saber um pouco de direito ambiental, como a própria notícia relacionada àquela questão do esgoto que foi para as águas pluviais, estava desaguando nas águas pluviais, né? Então, tem que saber um pouco de direito ambiental. É o criminal, é o ambiental, é saber do seguro, é saber de segurança, é saber de segurança. É muito amplo. Consumidor, são várias situações. Trabalhista, como o Yuri mencionou aqui também. Principalmente trabalhista. Principalmente quando aquele condomínio é autogestão, né? A gente tem que resguardar aquele condomínio para que não venha a ter algum problema futuro, uma questão tributária. Você poderia explicar para os nossos ouvintes qual a diferença da autogestão para outros tipos de gestão condominial? Pronto, perfeito. O ouvinte, às vezes, ele não sabe, é importante. Importante. Né? Então, muitos condomínios preferem optar por aquela autogestão que seria o quê? Os funcionários serem do condomínio. O condomínio contratar os funcionários, seja o porteiro, o zelador, o supervisor, ou seja, o condomínio está contratando aquele funcionário e ele vai ter aquela obrigação trabalhista de assinar o contrato de trabalho e fora aquela questão direta, né, de vínculo trabalhista. Se optar por não ser uma autogestão, como administradora de condomínios,
uma terceirizada, a princípio, quem vai ter a obrigação trabalhista vai ser a terceirizada. A administradora vai ter aquela função de pagar. O condomínio tem uma relação jurídica, contratual, civil com aquela administradora. Porém, a administradora vai ter aquela relação contratual trabalhista com os seus funcionários. Então, nesse caso, a princípio, o condomínio vai ficar isento até um certo momento com relação à responsabilidade trabalhista com os seus funcionários, se optar por uma administradora de condomínio. Mas, claro, a gente já pega vários casos onde que a administradora às vezes quebra, acontece alguma situação, não paga seus funcionários, o condomínio vai responder de forma subsidiária. Perfeito, mas já é algo, né? Profissionaliza um pouco, né? Nesse sentido, já que o próprio condomínio faz essa gestão de algo que não é bem a função do condomínio, fica hoje muito mais fácil realmente contratar o administrador de condomínio, sem dúvida nenhuma. Né? E aí, querido Yuri, já passou por situações em que empresas foram indicadas por grupos internos do condomínio, né? Como você já disse, tem aquela pressão política, né? Tem que gerenciar. Algum caso assim a mais você podia trazer para a gente, que foi realmente um caso que impactou bastante e que todo o condomínio sentiu? Existem alguns casos, né? Já passei por alguns, dessa pressão interna, né? De competição entre conselho e síndico. Perfeito. Como falei anteriormente, o papel do conselho ali é para assessorar, para fiscalizar as contas do síndico, para andar lado a lado, gerenciando o bem comum, na verdade, né? Então, o síndico ele tem que estar bem atento a todas essas questões, principalmente porque é ele que responde civil e criminalmente. A responsabilidade do síndico ela é muito ampla. Então, algumas situações que passei foi nesse entrave de síndico e conselho, quando o conselho, como falado anteriormente, Sim. queria determinar o que o síndico tem que fazer da forma como eles pensam que deve ser. Na verdade, a gestão profissional, ou seja, profissional ou orgânica, tem que ter a ciência que o síndico ele tem que, além de estar acompanhado de uma boa assessoria jurídica para orientar nesses casos, tem que estar respaldado na lei, da lei pátria, na legislação pátria. Então, situações como essas já aconteceram, subsíndicos também que entram para agregar, mas às vezes acaba prejudicando o andamento das coisas, quando não compactua das mesmas ideias do síndico. Então começa a travar. Então situações já passei por ambas as partes. Haja conflito, né? Nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Pedro Erlon. Condomínios de grande porte, né? A gente tem aí os condomínios clubes, né? Condomínios com 200, 300, 400, 700 unidades, né? E tem muito condomínio que você diz assim, olha, que não tem jeito, já trocamos de síndico aqui 5 vezes e tudo. E quando você, Yuri Malta, né, síndico profissional, chega no condomínio com essa característica, vamos dizer assim, que o caos está instalado, que já tem aquela cultura, né, interna dos condôminos de dizer que aqui não tem jeito. Qual é o impacto? Quando você chega, quais são as primeiras ações do Yuri? Então, Pedro, é importante salientar que condomínio ele é regido por uma cultura. E muitas vezes a cultura daquele condomínio ela é atrelada à insegurança, porque passaram-se várias gestões, a confiança dos moradores fica abalada porque às vezes não vê o resultado esperado. Então a gente tenta desconstruir isso, a gente mostra a necessidade do condomínio. Então uma boa comunicação é crucial para que o síndico ele mostre onde quer chegar e que vai fazer a diferença e que os moradores comecem a aderir a esse projeto. Então a comunicação eficiente, demonstrando sempre o que tem que ser feito e aonde tem que chegar, esse é o divisor de águas, né? Mas você chega trocando a turma, trocando o fornecedor, demitindo todo mundo? Não. Como é a chegada do Yuri no empreendimento desse? A chegada do síndico Yuri é da seguinte maneira. Eu costumo dizer que time que está ganhando não se mexe. Então a gente avalia todos os contratos, avalia todos os prestadores de serviço, se a prestação de serviço está sendo boa, está sendo regida da melhor forma possível. Então a gente começa a organizar, faz um planejamento, senta com o Conselho Fiscal e cria esse cronograma de atividades a ser executadas durante o ano, durante aquele período. A partir disso aí, a gente vai verificando as necessidades principais, gerenciando todos os riscos que o condomínio tem para trabalhar em cima de uma matriz de riscos e trabalhar em cima dos contratos e das economias que podem ser geradas em cima disso, sem esquecer das manutenções preventivas e preditivas, que é muito importante.
Perfeito. Você falou em contratos, evidentemente avaliação de contratos, então se tem avaliação de contratos, tem um aspecto jurídico nesse sentido, né? Doutor Arthur, quais os casos mais comuns em que se tem que recorrer à justiça para resolver um problema condominial? Bem, a gente citou aqui aquelas questões primeiro com relação a síndico, né? Sim. E as notícias que saíram também, que foram amplamente divulgadas. Mas a gente tem várias situações contratuais, e como o Yuri mencionou, aquela avaliação prévia de contratos. Se eu estou chegando agora, quero avaliar se realmente esse contrato compensa para o condomínio, se realmente é um contrato ótimo para o condomínio ou se vai oferecer riscos. Ao menos da nossa parte, como assessoria jurídica, a gente sempre busca antecipar o problema, prever aquele problema antes de chegar. Então, análise prévia do contrato, a gente faz essa análise prévia e aí o condomínio, claro, com o síndico, vai encaminhar para o seu prestador de serviço e avaliar se aquele prestador de serviço vai se adequar àquela nossa análise. A gente está buscando trazer o quê? Segurança jurídica para o condomínio. Claro, se por acaso esse fator, o prestador de serviço, não quero me adequar, vai caber agora, claro, o síndico e o condomínio em si, né, verificar se quer assinar aquele contrato da forma como está com aquele seu cliente. Mas um caso agora emblemático, assim, um pouco mais que chegou a ponto de vamos ter que recorrer ao judiciário, é, por exemplo, o caso de um prestador de serviço que não está atendendo aquela obrigação contratual, seja uma pintura, seja uma reforma de um parquinho, uma quadra poliesportiva, e aí não está atendendo aquele prazo contratual. A gente vai ter que buscar os meios cabíveis. Notifica, tenta verificar aquela mediação prévia. Se não der certo, a gente vai buscar os meios judiciais para obrigar, com a obrigação de fazer, e uma indenização de perdas e danos caso o prestador não cumpra o seu prazo. Perfeito. A buscar, né, da mediação do conflito, da conversa, do bate-papo, de tentar deixar a coisa realmente fluindo, mas às vezes não tem jeito, né, Yuri? Exatamente. Eu lembrei de uma situação agora, ouvindo o doutor Arthur falar, que foi uma indicação que aconteceu em assembleia de um prestador de serviço. E a gente levou outras propostas, mostrou o custo-benefício, e na assembleia aprovaram o de menor orçamento que foi indicado por determinado morador. Então, mesmo eu mostrando, explicando que aquilo ali poderia dar um problema, foi aprovado. Então, o resultado foi esse, que o condomínio teve que ingressar com ação contra o prestador de serviço e até hoje ainda continua na justiça e a gente não entregou. Não entregou o serviço. Prometeu. E o morador que indicou, ele está lhe ajudando a resolver então, né? Negativo, o morador sumiu. Não por falta de aviso, né, Yuri? Exatamente. Porque você, como síndico profissional, com a sua experiência, foi lá, avisou que podia dar problema, que o barato podia sair caro e acabou dando no que deu. Então, realmente algo interessante nesse sentido. Tá? Pedro Erlon. De dezembro até fevereiro agora, a gente chega num momento de muita assembleia, né? Muita assembleia. Eu até agradeço vocês estarem aqui, porque eu sei realmente que é um período bastante conturbado. Planilha orçamentária. Né? Eu acho que é as duas palavrinhas mais importantes da vida no condomínio. É fácil aumentar essa taxa de condomínio? Como é que está essa questão? 30 segundos. Olha, não é fácil aumentar. A gente busca fazer uma planilha bem enxuta, né, bem estruturada, mas também não pode fugir muito do que determina os reajustes, seja de funcionários, cesta básica, seja de prestador de serviço e dos órgãos das concessionárias, na verdade. Então é muito difícil a gente conseguir enxugar. A gente tenta levar o máximo possível para que o condomínio se mantenha valorizado e todas as manutenções sejam feitas. Programa Condomínio em Foco na CBN Maceió, chegando ao final do programa, indo para as considerações finais e mais 30 segundos, Yuri, para você fazer as suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença enriquecedora, ilustre aqui conosco. Eu quero agradecer aqui essa ilustre mesa, onde a gente teve um bate-papo muito construtivo ao Carlos Conce, ao Pedro Erlon e ao Dr. Arthur Monteiro. E muito obrigado, foi um bate-papo enriquecedor, onde eu aprendi mais e vou poder compartilhar esses conhecimentos adquiridos na tarde de hoje. Perfeito, esse foi Yuri Malta, nosso convidado, síndico profissional e diretor da Malta e Condomínios. Dr. Arthur Carneiro Monteiro, advogado especializado em Direito Condominial e Imobiliário. 30 segundos, gratidão pela sua presença, muito enriquecedora. A gratidão é toda minha, foi muito importante esse convite para mim. Compartilhar conhecimento aqui com o Yuri, que é um síndico já de renome, com o Pedro, com o Carlos.
É sempre importante a gente compartilhar conhecimento e agregar conhecimento para que leve para os moradores, para os condomínios, para os síndicos que estão querendo ingressar nessa carreira mais valor, mais conhecimento. É isso que vai mover, querendo mais, aquela pessoa que está querendo ingressar nessa carreira, né? Perfeito. Pedro Erlon, 30 segundos. Eu acho que, em resumo, Carlos, que a gente passou nessa tarde maravilhosa com esses especialistas aqui do segmento condominial, resumindo em 3 palavras: profissionalismo, transparência e equilíbrio. Não adianta, né, fugir muito disso, e os nossos convidados aqui demonstraram conhecimento, e os ouvintes do Condomínio em Foco, né, todas as terças, às 15 horas, estão aí com esses especialistas do mercado alagoano. Perfeito. Agradecer ao nosso diretor técnico, o professor Marcos Vasconcelos, a Rafaela aqui presente, e hoje a presença ilustre, nosso patrocinador, nosso querido amigo Charles Silva, Aço Bom Preço. Gratidão mais uma vez, Charles, pela sua presença ilustre. E, para finalizar, há 2 fontes de alegria plena: o dever cumprido e o bem realizado, do mestre Confúcio. Para você, muito boa tarde e até a próxima terça-feira com mais um Condomínio em Foco na CBN Maceió.